Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12:04. Para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, uma boa tarde, um bom almoço. Quarta-feira, 31 de julho 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 77-3444-1043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e pelo nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tem a apresentação do Janilson Santos e do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. A partir de agora, a notícias chegando até você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo para hoje, para esta quarta-feira, 31 de julho de 2024. Mais um mês que tá indo embora, né, gente? Sol com muitas nuvens, o dia períodos de nublado com chuva a qualquer hora. É a previsão do tempo para hoje, né? Segundo informações do Clima Tempo para esta quarta-feira. Mínima para hoje de 16, máxima de 25 graus, havendo aí uma possibilidade de 5 milímetros de chuvas para hoje, com a possibilidade aí de 5% de 5 milímetros de chuvas para esta quarta-feira. 12:05. Boa tarde. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, começando aqui na sua tarde de quarta-feira. Agradecer a você pelo carinho e pela audiência e informar, né, que a partir de amanhã teremos aí um novo formato, uma nova formatação aqui do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, onde ao meio-dia, né, vai estar começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, e segue até às 13h30. Na apresentação teremos aí o Luiz Brito, o Emanuel Fernandes e o Luciano Santos, trazendo muita informação, deixando você bem informado. Tudo isso a partir de amanhã, né, Emanuel? Com certeza, a partir de amanhã, essa nova formatação, nós teremos aí a participação também, né, já do Luiz Brito, já participava também do programa, e agora também a participação do Luciano. Então estaremos aqui, o Emanuel Fernandes, Luiz Brito e o Luciano, trazendo muita informação para você e também trazendo a participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp. Isso mesmo, o nosso WhatsApp para você participar, já sabe, né? O 77-3444-1043. Você pode trazer aí a sua reclamação, pode participar conosco, né? Deixando bem informado aqui na tarde de quarta-feira. Vamos seguindo então, trazendo aí a nossa primeira matéria de hoje. Brumado sem conclusão, Parque da Cidade é inaugurado e não tem coleta de lixo, viu? Olha, o Parque da Cidade foi recentemente inaugurado na cidade de Brumado. Apesar da inauguração, os moradores reclamam que a praça não foi totalmente concluída. Ao site Achei Sudoeste, João Roberto relatou que ainda há muito mato no local. Abre aspas. Poderia estar mais limpo. Os brinquedos estão danificados. A praça está praticamente largada. Fecha aspas, disse. Cobrando mais atenção do poder público, segundo ele, a prefeitura apenas pintou alguns pontos da praça e inaugurou, sem se atentar aos detalhes. Abre aspas. Não tem área verde. Tem, na verdade, muito mato, tá mal acabado, sem terminar o serviço, infelizmente, fecha aspas, lamentou, né? O morador também chamou a atenção para a falta da coleta de lixo nas lixeiras do parque, que estão cheias, abre aspas. Muito mosquito, para inaugurar algo tem que estar concluído, não faz pela metade, fecha aspas, concluiu. As obras do empreendimento foram iniciadas em 2018. Os moradores do entorno também se preocupam com o quesito segurança, visto que vários pontos da praça já estão sendo depedrados, viu, Emanuel? Então inaugurou o negócio sem ter terminado, o que o cidadão aqui, ele falou, é muito esquisito, né? Para inaugurar algo tem que estar concluído. E no caso dessa praça aqui, né? Ela foi inaugurada sem a conclusão.
Então, fizeram o famoso mel de coruja e inauguraram, achando que o povo, né, tá gostando, mas não tá não. O povo tá, né, muito triste em ver um gestor inaugurar uma praça, né, um parque, aliás, é isso? Isso. Um parque e não tem limpeza, não tem coleta de lixo. Não tá tendo coleta de lixo. Os brinquedos danificados que podem causar acidentes. Já? Danificados. Pode causar acidentes, né, nas crianças que vão brincar nesses brinquedos, lá na redundância, né, brincar nesses brinquedos, mas as crianças que vão brincar, né, elas podem se machucar e segundo ele está praticamente largado. Então, não tem como você aplaudir ou elogiar uma coisa dessa, uma falta de respeito com o dinheiro do cidadão. Eu sempre digo aqui, né? Por que o cidadão aqui, o João Roberto, ele está reclamando? Por quê? Porque é o imposto dele que foi aplicado ali e aplicado de uma forma totalmente esquisita, né? Ou seja, foi mal aplicado o dinheiro, né? Em um equipamento que deveria ser bonito, belo, para toda a comunidade poder desfrutar daquele equipamento que é o dinheiro do povo. No entanto, dessa pouca vergonha que é esse parque que não foi concluído e foi inaugurado. Então, quer dizer, ninguém aqui está aqui para bater palma para maluco dançar de forma alguma. Com certeza que não, né? Ainda mais um bem público que não foi totalmente finalizado para ser inaugurado. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, 12 horas e 11 minutos, vamos na sequência aqui. Olha, gente, o ser humano, cada dia que passa, tá ficando complicado para ser compreendido, né? É complicado. Olha só, jovem é morto a tiros após se esbarrar em adolescente no interior da Bahia. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada de terça-feira 30 em Remanso, no norte da Bahia, após esbarrar em um adolescente. O jovem chegou a pedir desculpas após o esbarro. Segundo a Polícia Civil, 2 suspeitos foram apreendidos após o caso. A vítima, que foi identificada como João Henrique Santos Silva, foi baleada em frente à igreja matriz do município. Conforme a apuração da TV São Francisco, o jovem teria esbarrado no suspeito durante um evento político. Ele pediu desculpas, mas o adolescente teria seguido João, acompanhado por outro adolescente e por um jovem, e efetuado os disparos. De acordo com a Polícia Civil, 2 adolescentes foram apreendidos e estão na delegacia de Remanso. O terceiro suspeito está sendo procurado. Com o suspeito foram encontrados um revólver, 150 trouxas de maconha, 220 gramas de maconha não embalada, uma balança de precisão e 2 celulares. Ou seja, o rapaz, por ironia do destino, ele esbarrou-se em monstros. Porque esses aí são monstros. Isso não serve para nada. Na hora errada, local errado. E esbarrou as pessoas erradas. As pessoas erradas. Quer dizer, ele esbarrou, olha, por favor, me desculpa aí, foi sem querer. Seguiram ele, né? 2 menores e um jovem, né? E eles provavelmente já estão envolvidos no mundo do tráfico. Conclusão, só por causa de um esbarrão, o rapaz, vida hoje não tá valendo nada. Não tá valendo nada. Não tá valendo nada. Ah, não. Então é o seguinte, esses 2 jovens aí, adolescentes que foram apreendidos, né? Porque esse é o termo que tem que ser usado, apreendidos. Eles foram apreendidos, os 2 adolescentes, vão estar amanhã ou depois nas ruas, né? O terceiro está sendo procurado, tomara que a polícia encontre ele e tomara que ele seja muito homem para trocar tiro com a polícia, tomara que aconteça isso, né? E vamos torcer que os menores aí possam botar a mão na cabecinha, né? E saber que entraram numa barca furada, porque o mundo do crime é caixão. Não compensa. Não compensa, é caixão ou cadeia.
que tem duas portas, né? Porta de entrada. É complicado, viu? Vai entrar deitado. Então não tem conversa. Não tem, não. Viu? Então agora o que me deixa assustado é justamente isso. Só por um esbarrão. Imagine. Só por um esbarrão, cara. Agora você tem que andar na rua, com cuidado, viu? No aglomerado de pessoas, você não sabe. Você vai esbarrar, já pensou se você esbarra num cara desse? Vai ter um jeito que você vai ter que. Você está no aglomerado de pessoas, num movimento, numa festa, ou na reunião, seja lá qual for, você já tem que ficar pedindo desculpas antes de bater qualquer coisa. Me desculpa, então andar durinho igual um robô. É mais fácil, viu? É mais fácil. De Deus, então... Já pensou se toque aí, rapaz, e aí o negócio... coisa pega, pelo amor de Deus. Seguir o rapaz pra matar só por causa disso. Então, vamos torcer que a polícia pegue o jovem, né? E os adolescentes já foram apreendidos. Vamos ficar na torcida. Já foram apreendidos, né? Mas quando saírem, vai saber o que eles vão fazer da vida. Vai lá saber. Agora vai querer acabar procurando a família. Costuma-se dizer que quando entram lá, em vez de sair melhores, são piores. Essa é o que se diz muito, né? O que se ouve, né? Eles entram para uma escola para sair de lá pior do que eles entraram, né? Então tá aí esse fato lamentável ocorrido, né? Aqui na Bahia. Inclusive a violência na Bahia não tá, algumas pesquisas dizem que está diminuindo, outras dizem que estão fazendo tudo para combater, mas a violência está crescente na Bahia. Isso é uma verdade, lamentavelmente, embora tenhamos observado todos os esforços empreendidos pelo governo do estado para tentar combater a criminalidade, só que parece que estão igual quando você prende aparece 300, quando a polícia abate, né, em troca de tiro, 2 aparece 400, sei lá, parece rato, enxame, né? Rato, quer dizer, procriando aí, essas coisas ruins são assim, mas estamos aí, vamos acompanhar também esse caso, a proporção que essas informações forem chegando, nós vamos mantendo você muito bem informado. Vamos lá, então, seguindo aqui, dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão por matar mulher trans no interior da Bahia. Olha os dados, né, que a gente acabou de citar aqui da violência que tem aumentado, mas, né, vamos trazer essas informações agora. Olha, 2 acusados de matarem a mulher trans Lorena Fox por conta de um desentendimento causado aí por valores cobrados em um programa em 2023, foram condenados no final da noite da última terça-feira a 23 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. Além de 10 dias multa, Carlos Kaique Almeida Teles e Igor Alipe de Oliveira terão que pagar 20 mil em indenização para a família de Lorena Fox, né? As penas dos condenados serão cumpridas inicialmente em regime fechado no Conjunto Penal de Barreiras. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ela desapareceu após entrar em um carro com os homens na esquina da antiga rodoviária da cidade. Após ela sumir, a família deu início às buscas. Ela foi encontrada aí somente em 1º de março por funcionários de uma empresa que faziam roçagem na região. Carlos e Igor só foram ser presos em abril. Durante os depoimentos, um dos 2 assumiu o crime, já o outro negou a participação. Segundo a Polícia Civil, os 2 agrediram Lorena até a morte e depois atearam fogo no corpo da vítima. Tamanha crueldade, né, rapaz? Tamanha crueldade e a pena de 23 anos e 1 mês. Arredonda isso pra 30, magistrado. Arredonda pra 30, os caras bateram na pessoa, arrebentaram na porrada, depois atearam fogo. E tem um vagabundo desse aí, me perdoa a expressão, que tá dizendo, eu não fiz nada, só foi o outro aqui, né? Então, pra que 23 anos e 1 mês? É 30 anos, porque não vai cumprir nesses 30 anos, eles não vão cumprir. E outro detalhe, porque eu tô falando isso aqui, porque a nossa legislação é branda. E outro detalhe, eles vão cumprir essa pena, olha a observação, inicialmente em regime fechado. Isso quer dizer que eles podem progredir depois para um regime semiaberto, porque vão ler um livro, vão ficar de bom comportamento, só que fizeram o quê?
algo bárbaro, espancar uma pessoa, espancar um ser humano e depois atear fogo. Isso aí não era nem para pegar. Se é num país onde tem pena de morte, prisão perpétua, eles iam para uma dessas duas aí. Mas o Brasil, a legislação é branda, deu 23 anos, uma multazinha, uma indenização e tá tudo bom, e logo esses elementos vão estar aí fora da cadeia. R$20 mil jamais vai valer, né, a vida que foi perdida. Se fosse 1 trilhão, não valia a vida, né? Então não adianta a questão da indenização, e também a pena, para mim, para um crime desse, ela tem que ser o que o Brasil tem de máximo, né, que é 30 anos, embora tem pena aí que chega a 200, 250, 150 anos, mas na realidade ele só cumpre 30, né, porque ninguém vive tudo isso também. É um terço, né? Então, eu acho que ou muda a legislação e endurece tudo aí, bota para arrebentar mesmo, ou caso contrário, muitos vão estar com a sua mente sempre pensando, o crime compensa, lamentavelmente. É muito triste isso, viu? Vamos então aqui trazer a participação do ouvinte através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Ô Genilson, boa tarde, Genilson Santos. Eu queria agradecer aqui ao vice-prefeito aí de Dom Basílio, Fernando, e que vai concorrer agora à prefeitura agora, a candidata a prefeito. E doutor Álvaro aí também, viu? Pelo desempenho e ter ajeitado aí mandado arrumar a estrada ali do Rio São João, viu? Eu liguei pra ele me atendeu e falou que nessa semana que vinha agora ele já ia mandar a máquina ajeitar, e graças a Deus já tá boa a estrada, já passou nos locais mais críticos, viu? E já muito obrigado aí, viu? Forte abraço. Valeu, o pessoal fez a reivindicação e agora veio fazer o agradecimento, né, Manuel? Correto, né? Se foi atendido, agradecer, né? Lembrando que o gestor, né, que faz o seu trabalho, ele está fazendo valer o imposto do cidadão. Isso mesmo. Vamos seguindo agora, trazendo mais informações aqui na nossa programação. 63% dos baianos aprovam o governo de Jerônimo Rodrigues, aponta aí a pesquisa Quest, viu, Emanuel e ouvintes? Olha, a pesquisa Quest divulgada na quarta-feira, dia 31, ou seja, hoje, aponta que 63% dos baianos aprovam o governo de Jerônimo Rodrigues do PT. O levantamento também traz aí uma baixa desaprovação de 32%, enquanto 6% não souberam ou não responderam. Um dado significativo revela que 54% dos entrevistados aprovam a educação e que 47% acreditam que a Bahia está melhor do que as demais federações. Já 43% avaliam que o estado é o pior, né, que é pior que os outros, enquanto 10% não responderam ou não souberam. Já na avaliação do governo estadual, aparece 38%, né, que avaliam como positiva, 16% negativa e 39% apontam como regular. Outros 6% não responderam. Os eleitores da Bahia também foram questionados sobre o que eles estão achando do governo Lula do PT. De acordo com a pesquisa, 69% dos eleitores aprovam o trabalho do governo federal, enquanto 29% dos entrevistados desaprovam e 2% não souberam e não responderam. A pesquisa tem uma margem de erro aí de 3,3 pontos para mais ou para menos. Foram ouvidos aí 900 eleitores com 16 anos ou mais nos dias 25, né, entre os dias 25 e 28 de julho, Emanuel. É isso aí, né? A população sendo consultada, né? Sendo entrevistada através de institutos de pesquisa e passando aí, né? O que eles realmente estão vendo, né? E estão percebendo do governo Jerônimo. E aqui na pesquisa Quest, né? 63% dos baianos aprovam o governo Jerônimo. Muito bem, vamos dando sequência, são 12h37. Olha, gente, o Ministério Público Federal denuncia pastor por associar Iemanjá a coisa maléfica e convocar guerra espiritual. A Procuradoria Regional dos Direitos Humanos, ou melhor,
a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro vai processar o pastor evangélico Wilson Félix da Silva por discurso de ódio contra religiões de matrizes afro-brasileiras. Félix teria associado a representação de Iemanjá à sorte de coisas maléficas que possam ocorrer no município de Mangaratiba, cidade a 85 quilômetros da capital carioca. O Ministério Público Federal pede que o pastor pague uma indenização de R$100 mil por violações aos direitos fundamentais. A Procuradoria aponta a violação de direitos de grupos historicamente vulnerabilizados pela intolerância religiosa e pelo racismo cultural. Segundo a ação levada à Justiça Federal no Rio, as ofensas atribuídas a Félix foram motivadas pela notícia de que o município de Mangaratiba, inseriu o evento Águas de Axé no calendário oficial da cidade com o objetivo de promover a cultura afro-brasileira e incentivar a reflexão e a conscientização acerca do necessário enfrentamento ao racismo, discriminações e intolerâncias. Um vídeo divulgado nas redes sociais também mostra o momento em que o pastor convoca seus fiéis para uma guerra espiritual para que a praia de Jacareí, localizada em Mangaratiba, não se transformasse em lama. Uma escultura de Iemanjá havia sido colocada no local. A gravação foi apagada após a repercussão negativa do caso, Janilson. Meu Deus do céu, rapaz, que a gente pensa que já viu de tudo, né? A função de um pastor, na realidade, não é essa. Não é de ficar... É pastorar o seu rebanho, mas de uma forma de apaziguar, de mostrar qual o caminho certo, não dessa forma aí, querer fazer guerra espiritual, coisas maléficas, eu fico... E aí agora, o fato ocorreu no Rio de Janeiro, gente, mas vocês têm que entender uma coisa, porque estão trazendo a notícia do Rio de Janeiro, isso está acontecendo em todo o país, né? Então, a função de um líder religioso, seja de qual for a religião, não é de atacar a outra religião, tá bom? Em hipótese alguma. E aqui, ao que foi dito na matéria, né? O pastor Wilson Félix, ele fez esse discurso aí, ou pregou isso na igreja, porque foi feito um decreto, né? Foi colocado no calendário oficial da cidade, né? O evento Águas de Axé. Então, ele não gostou disso daí, e então ele atacou essa religião, né? De raiz afrodescendentes, né? Então o que acontece? Esse evento Águas de Axé, que foi para o calendário oficial da cidade, tudo bem, deixa o pessoal fazer a comemoração deles. Coisa normal. Não é normal. Porque existe também em várias, acho que quase em todo o Brasil, praticamente, em todas as cidades, inclusive aqui em Livramento, em Brumado, Aracatu e cidades vizinhas, o dia dos evangélicos, que foram inseridos no calendário. Entendeu? Como também os dias específicos para a Igreja Católica e por aí vai afora. Então, por que promover toda essa confusão, né? Com essa religião? E essa não é a função do pastor. A função do pastor é de conduzir o seu rebanho a ter, levando eles a ter a verdade do evangelho, e não ficar por aí caçando confusão, caçando mimimi com outras religiões, praticando racismo, discriminação e intolerância. Lamentável, e esperamos que sirva de lição para os demais pastores que se ocupem e que se atenham apenas em promover o reino de Deus, que foi isso que o próprio Jesus veio ensinar. Traficante que ostentava armas nas redes sociais é preso em Salvador. Uma ação da inteligência da Rondesp Central e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia, com o apoio da CPR Sul, resultou na captura de um traficante que exibia armas nas redes sociais. O criminoso foi preso na última terça-feira no bairro de Cajazeiras 9, em Salvador. O traficante integrava aí uma facção que atuava na cidade de Ilhéus e era apontado como matador do bando.
O indivíduo aí que possuía mandado de prisão tem participação em assassinatos cometidos na região sul da Bahia. Em novembro de 2020, ele e outro comparsa quebraram a parede do presídio em Ilhéus e conseguiram escapar. O criminoso passará por audiência de custódia. Você vê que boa coisa não é, né? Já quebrou a parede do presídio e deu linha na pipa. E a função dele na facção, ele é matador. Então o que ele faz? Ele executa a quem aquele chefe mandar, né? Então não presta, não vale nada isso aí. Não é? Agora, o que eu acho interessante, ele fez tudo isso aí, tem assassinatos nas costas, né? No sul da Bahia cometeu vários assassinatos, é o matador da turma lá, e agora, quebrou o presídio de Ilhéus, conseguiu fugir, e agora o que acontece? Audiência de custódia. Ele volta, vai pra audiência de custódia. Pra que audiência de custódia? Uma imundícia dessa, pelo amor de Deus, gente. E não acha ruim. Por que fala isso? Não, é isso aí. Você acha que o cara desse tem mais jeito na vida dele? Vai ter, ressocializa um trem desse aí, quero ver. Não tem quem consegue. Não tem sistema presidiário que consegue ressocializar um trem dessa qualidade aí. O cara, até quebrar presídio, o cara quebra, pelo amor de Deus. Emanuel, um abraço para você, muito obrigado por esses dias que ficamos juntos aqui, trazendo informação, sempre, trocando experiência, isso é de grande valia para todos nós. Então, assim, agradecer, por esses dias e ficar feliz também por ter contribuído com essa parceria, que tenho certeza que, foi muito boa. Um grande abraço, agradecer a você e desejar sucesso, que você continue aí na caminhada juntamente com os meninos aí, o Luciano Santos, também o Luiz Brito, e eu volto amanhã a partir das 8 da manhã com o Bom Dia Portal, e lembrando que amanhã ao meio-dia tem Emanuel Fernandes, Luiz Brito e Luciano Santos com o Portal Sudoeste Notícias. Um ótimo almoço, uma ótima tarde e um abraço. Ok, Janilson, eu que agradeço, por esses dias que nós aqui participamos do programa. Obviamente eu te considero um guerreiro, porque pegar aí das 7 da manhã e ir até às 13 é brincadeira não. Então foi um prazer imenso ter dividido aqui, o programa com você, e com certeza você sucesso aí sempre em tudo que faz, e continue assim, e o Rádio Livramento só tem a ganhar com um profissional como você. Então, uma boa tarde para você, um bom almoço. Amanhã, com a permissão de Deus, estamos de volta, mas não parou por aí não, segue com o Luciano, direto de Brumado, daqui a pouquinho. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora há pouco, conversando aí com o nosso querido Janilson e também o nosso querido Emanuel Fernandes, e eu abordei aqui, um assunto bastante polêmico, porque esse assunto repercutiu em Brumado, no sudoeste baiano, no sertão produtivo, na Bahia, que é o caso de um lavrador de 52 anos que foi preso, no último dia 11 de abril. No dia 11 de abril deste ano, ele foi preso, um lavrador de 52 anos. Na realidade, ele é pedreiro, Ele mora na zona rural, mas a função dele ele é pedreiro. E ele foi preso na época, no dia 11 de abril, porque as câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública o reconheceu como se fosse um criminoso, que ele teria cometido um homicídio na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador, em 2010. Mas na realidade, tudo isso começou por conta, de uma averiguação, uma investigação errada, Ou seja, desde quando ocorreu o crime, e aí a Polícia Civil, ela acabou não colhendo algumas informações, não adquirindo ali, sendo ouvido testemunhas, ou seja, um erro grave que começou em Camaçari. Aí acabou o quê? O processo dando seguimento, e a justiça então entendeu que esse lavrador da zona rural, ele era foragido por esse crime, mas na realidade tudo foi um equívoco, Inclusive, no dia 17 de abril
A imprensa brumadense reportou esse caso. Eu fui um dos jornalistas que conversei, inclusive, com a família desse lavrador, né? Conversei com a esposa dele. A esposa dele tem 33 anos. Ela até, né, na época, muito abalada, muito emocionada. Falou que o esposo quase não vinha na cidade de Brumado, dificilmente, uma vez por mês, e olhe lá, ele vinha na cidade, que o esposo nunca morou em Camaçari, nunca foi a Camaçari, que toda a vida ele morou na zona rural, que a única saída dele era aqui da cidade de Brumado para comprar algum remédio pro gado, né? Algum remédio para os animais que ele cria lá na zona rural. Então, assim, ela estranhou muito essa situação. E aí foi dado então aí o pontapé em toda essa história. Os advogados do lavrador, né? O Sandro Sodrak e também o Dr. Jorge Malaquias, filho, né? Deram início aí a todo esse processo, e aí o lavrador foi posto em liberdade, né? Ele ficou em liberdade para responder o processo em liberdade. Mas hoje, mais uma vez, eu volto a falar com os advogados Sandro Sodrak, doutor Sandro Sodrak e também o doutor Jorge Malaquias, porque tem novidades sobre esse caso, né? Tem novidades sobre esse caso e nós vamos ouvir agora aqui dentro do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos aqui com o doutor Sandro Sodrak e também o doutor Jorge Malaquias, porque nós temos novidade aqui no caso, né? De um morador da zona rural de Brumado, que acabou sendo detido no dia 11 de abril deste ano, né? Esse lavrador que tem 52 anos, e ele foi supostamente reconhecido por imagens de reconhecimento facial e foi acusado de homicídio na cidade de Camaçari, um homicídio que aconteceu em 2010. Mas o caso, né, teve uma reviravolta e tem novidades pra gente. Doutor Sandro Sodrak, atualize pra gente aí o caso desse morador da zona rural de Brumado, que acabou sendo preso aí em abril. Bem, Luciano, ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, novidades. Vamos lá. Com relação ao nosso cliente, temos um fato de que ele foi equivocadamente apontado como autor de um duplo homicídio ocorrido em 2010 na cidade de Camaçari. Esse rapaz que nunca saiu da cidade de Brumado, estava aqui todo o tempo, morador da zona rural, lavrador, e agora, como anteriormente falado, temos uma sentença absolutória, uma absolvição sumária, ou seja, ele não vai passar por todo aquele desgaste de um tribunal do júri lá na frente, que poderia ser absolvido ou não. Hoje temos uma sentença que diz, Luciano, essa sentença aponta o erro que ocorreu, que o senhor, claro, não vou expor o nome, mas vamos dizer que Joãozinho, ele foi equivocadamente colocado no processo, não teve um reconhecimento conforme o Código de Processo Penal, no artigo 226, e simplesmente a Polícia Civil da cidade de Camaçari aponta ele como um suposto autor do fato. Simplesmente junta os dados do portal SSP, muito bem colocado pela juíza na sentença, e agora temos uma absolvição sumária, que provado que ele não é o autor do fato. Enfim, uma vitória muito grande, que depois daquele transtorno, passar por uma prisão, ficar ali 4 dias detido no presídio, e agora a resposta veio. Doutor Jorge Malaquias, essa exposição negativa, né, do cliente de vocês, ela acaba afetando não só prejuízos financeiros, mas também o lado emocional. Fala um pouco pra gente. Certamente, Luciano. Agradecer o espaço para agora também poder esclarecer sobre este assunto, sobre este aspecto. Houve uma grande repercussão na nossa cidade, comentários dos mais diversos. A nossa sociedade, ela percebe que uma situação como essa, injusta, quando ocorre, ela realmente precisa de uma resposta rápida. Nós tivemos também a felicidade de ter uma resposta rápida processual, com a resolução da questão que envolvia aí esse senhor da cidade de Brumado, da zona rural, que aqui a gente não está mencionando o nome, porque não precisa mais de exposição do que é aquilo que já foi posto. De modo que, como você bem colocou, nós temos aí uma exposição também moral, psicológica, algo que afeta a vida íntima, a dignidade da pessoa. Você passar de maneira injusta 7 dias, que foi o prazo total, recolhido, sendo que 4 desses 7 dias em um estabelecimento prisional, no presídio de uma cidade como a de Brumado, ou seja,
permeando ali com outras pessoas que estão de fato, ou que foram de fato condenadas, ou que estão envolvidas com o âmbito criminoso, é algo que realmente mexe com a cabeça, com o psicológico e com o âmbito familiar de um modo geral. E como o doutor Sandro já antecipou, nós temos aí a pretensão, já conversamos com a família, do ingresso dessa ação que envolve a questão da reparação moral também, que ao final das contas não vai suprir a dor, o sofrimento, o vexame, a humilhação que ele passou, mas que certamente vai atenuar e vai servir como um caráter pedagógico para que situações como essa não se repitam, ou que a sociedade não possa estar temerosa de estar na rua e ser confundido com um terceiro e ser preso. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Na decisão, né, o magistrado coloca que foi uma prisão equivocada. Nesse caso, no dia que ele foi preso, que ele foi supostamente reconhecido ali por imagens faciais, essa prisão, ela ocorreu de maneira legal? Como é que aconteceu toda essa situação? É uma boa pergunta e bom até registrar, para que não se confunda o ato processual que foi iniciado em formato de inquérito lá em Camaçari e o que foi cumprido aqui em Brumado. O que foi cumprido aqui foi justamente porque já havia um procedimento instaurado e iniciado lá. Então, aqui em Brumado, quem cumpriu e como cumpriu simplesmente executou algo que já constava no sistema. O erro, o equívoco, ele existiu sim, mas ele existiu das apurações feitas lá no município de Camaçari. Foram incluídos no sistema o nome e os dados do cidadão de maneira equivocada. A polícia aqui cumpriu. Então, é bom esclarecer, é bom deixar isso destacado, porque o que foi feito aqui foi o cumprimento de algo que foi incluído de maneira equivocada no sistema e que ocasionou toda essa situação. No caso lá na situação em Camaçari, foram identificados lá outras pessoas que essas sim participaram do crime. Houve uma indicação por nome, sem mais, sem indicação, sem visualização de quem seria, sem detalhes. Inclusive no âmbito processual, o doutor Sandro pode esclarecer, tem um apelido, né, que nem condiz com, até porque o cidadão aqui em Brumado, que foi preso injustamente, ele nem apelido tem, e lá constava um suposto apelido. Pegaram um nome, indicaram um nome, perguntaram se era aquele, confirmaram e levaram a situação essa. É uma situação que parece grosseira, é absurda, mas foi o que aconteceu, uma indicação equivocada que ocasionou um prejuízo gigantesco aí para o cidadão. Doutor Sandro, decisão, né, vitoriosa, né, graças a Deus, o rapaz aí agora pode respirar tranquilo, pode, né, deitar no travesseiro e ficar aliviado, mas assim, esse processo contra ele é extinguido, a ficha dele, vamos colocar no popular, fica uma ficha limpa? Como é que funciona a partir de agora? Sim, agora ficha limpa, claro. Claro que a pessoa, para ser considerada, ter um antecedente, ela tem que ter uma certidão transitada em julgado, passar aquele processo, ter uma sentença condenatória, depois você exauriu o prazo, certidão de trânsito, não cabe mais recurso, que teve discussões, mas enfim, com relação a isso, tranquilo, vai seguir a vida dele normal, não tem nada relacionado a ele. Temos uma sentença, como foi falado, absolvição sumária, provado ele não ser o autor do fato. Enfim, ele agora está contente, vai seguir a vida e vamos trabalhar para que outras vitórias, né, com relação agora, como o doutor Jorge bem explicou, ao dano moral que ele sofreu, de fato, né? Ficar uma prisão numa situação vexatória como aquela, ninguém merece. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora são 13h19, 1h19. Aí você ouviu aí os advogados Sandro Sodrak e também o Dr. Jorge Malaquias Filho, né? Ressaltando aí, né, a absolvição sumária. O que é a absolvição sumária, Luciano? Eu não sou da área de direito, mas os advogados me explicaram que é o seguinte: é uma decisão judicial tomada pelo juiz após a análise dos elementos presentes nos autos do processo, que absolve o réu de todas as acusações apresentadas contra ele ainda na fase inicial do processo, ou seja, antes mesmo do julgamento
propriamente dito. Ou seja, ele, né, já não tem mais nada a ver com a situação. Foi provado que é inocente, foi provado que é um equívoco. Então, a partir de agora, a vítima aí, esse pedreiro, né, morador da zona rural do sítio São José, não deve nada à justiça, tá certo? E aí agora os advogados vão entrar com ação contra o Estado por danos morais, né? E outras situações. Mas tudo resolvido, tá bom? Agora, 1h20, gente. Atenção, clientes de bancos. As instituições financeiras não podem impedir o acesso ao atendimento presencial em suas dependências, mesmo quando oferecer canais alternativos aí. E se haver recusa no atendimento, denuncie ao Banco Central pelo telefone. Anote o número aí, 145. 145 é o telefone do Banco Central para denúncias. É urgente a contratação de mais trabalhadores. Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região. Campanha Nacional dos Bancários 2024. Futuro se faz juntos. Agora, 1h21, 1h21 no seu portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, a cidade de Brumado, ela é cortada, né, pela linha férrea, né? A cidade de Brumado é conhecida aí por ter aí a sua malha ferroviária. E um grande problema que a gente tem aqui nessa malha ferroviária é a questão do lixo e do entulho, né? Que são jogados aí pela própria população, né? Hoje a malha ferroviária corta ali os bairros Esconso, Doutor Juraci, bairro do Mercado, centro da cidade, São Félix, Apertado do Morro. São alguns bairros aí onde a malha ferroviária corta o município de Brumado. E aí, na manhã de hoje, uma ação, ela mobiliza, né? Ela mobilizou a sociedade para o descarte correto do lixo, né? Para que não jogue esse lixo aí às margens da linha ferroviária. Vamos ouvir essa ação? Uma ação na manhã desta quarta-feira no bairro Doutor Juraci mobilizou estudantes, professores, órgãos ligados ao meio ambiente e a administração municipal para conscientizar moradores a não descartar lixo ou entulho às margens da linha férrea. A diretora da escola Maria das Graças de Assis Correia, a Cristiana Santos Aguiar, ressaltou que a ação começou na campanha contra a dengue. A gente começou na campanha contra a dengue e eles estavam passando pela via e nos encontraram. Somente a escola, a professora Luciana, com alguns alunos, fazendo esse trabalho de coleta do lixo, né? Por conta assim, que os nossos alunos, eu vou dizer que em torno de 70%, eles atravessam todo dia a linha férrea para ir para a escola. E a gente percebe assim que muitas vezes são pequenos cuidados, como uma sacola plástica, uma garrafa PET, que todo mundo poderia estar ajudando e limpando e facilitando a vida das pessoas que precisam estar nesse ambiente todos os dias, os que moram realmente aqui, né? E isso eu posso falar que meus alunos, na sua maioria. Então, a gente participa com muito prazer, de forma educativa, ensinando nosso aluno a cuidar do meio ambiente, cuidar principalmente da sua casa, da sua comunidade, do seu espaço, porque quando ele faz isso, no meio que ele vive, com certeza ele vai ser um cidadão melhor para a sociedade. Os alunos Rafael, Nátila e José disseram que a ação é de grande importância. Eu acho uma coisa assim bem legal, porque ajuda, né, a limpar as coisas, os lixos no meio da rua. É uma coisa assim bem ruim, né? Porque não é só aqui perto da linha que é sujo, tem outros lugares, e é bom que esse projeto ajuda, querendo ou não. Mesmo com lixo na rua, pode até a prolificação da dengue, como pode aumentar o risco de doenças além da dengue, como entre outras também. Djalma Neto, membro da Secretaria de Meio Ambiente, ressaltou que a grande participação vem da própria sociedade. A sociedade se reuniu com o intuito de conscientização, né? Porque esse lixo não brotou. A gente não está falando de um lixo que saiu do nada, né? O município se esforça muito, né, nessa questão de coleta. Então, mais uma vez, a população tem que abraçar essa causa, né? Esse lixo, esse resíduo ser destinado de forma inadequada pode ser vetor de várias doenças, né? Então, muita gente toma vacina aí no posto de saúde, mas lembre-se,
a prevenção é melhor do que a remediação. Então, aquela vacina que vai lhe proporcionar segurança, mas se eu não tiver o lixo na porta da minha residência, se na minha porta da residência não tiver aquele esgoto com barata, rato, escorpião, então, se dessa forma do descarte adequado ser efetivado, muito provavelmente existe uma diminuição drástica de doenças que são transmitidas por esses animais. Direto das ruas de Brumado, Luciano Santos para o portal Sudoeste Notícias. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora 1h25, 1h25 no seu portal Sudoeste Notícias. Olha, empresa que venceu o processo licitatório da Zona Azul em Brumado será notificada. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos aqui na SMTT. Vamos conversar agora com o Jansen Ricardo, coordenador de Educação no Trânsito. Jansen, um sindicato, ele acabou vencendo a licitação do estacionamento rotativo em Brumado. O prazo, para o funcionamento desse estacionamento seria na data de ontem, dia 30, hoje 31 de julho, e parece que a gente percebe que a empresa não deu início aos trabalhos. Temos aí a sinalização já, algumas sinalizações verticais e horizontal, mas parece que a empresa não deu início aí à cobrança do estacionamento rotativo. O que a SMTT tem de novidade pra gente? A SMTT, enquanto órgão executivo de trânsito, tem que cobrar o que diz a licitação, e houve uma licitação, essa licitação de abrangência nacional, várias empresas de todas as partes aí do território nacional participaram. Houve a homologação de uma empresa vencedora. Essa empresa vencedora tem um cronograma de atividades, só que a empresa que ganhou aqui em Brumado essa condição, ela tem um cronograma, e esse cronograma foi solicitado pela própria empresa uma espécie de dilatação do prazo, Tendo em vista, a sinalização não está conclusa. A sinalização horizontal, vertical, hoje é de patrimônio do município, a empresa é obrigada a colocar e fica para o município. Então, vamos entender que quando a empresa anterior esteve em Brumado, quando ela foi obrigada a sair, porque foi notificada diversas vezes por falta de revitalização da sinalização, eles foram embora e deixaram tudo, porque tudo pertence ao município, isso é patrimônio do município. Aproveito a oportunidade do canal de comunicação, Luciano, para falar que algumas pessoas às vezes está faltando uma placa de trânsito em casa e aproveita para furtar essa placa. Isso é furto de patrimônio do estado. Então, se por acaso a pessoa tiver com isso dentro de casa, ele pode ter uma pena, ele pode ser investigado e ter que apresentar as condições de que aquele material estava em seu poder. Certo? Então isso constitui um crime, você tá com material público dentro do seu ambiente. Às vezes as pessoas pegam, encontrei jogado ali, levou para dentro de casa, isso é complicado, complica a vida do cidadão. A empresa está concluindo essa sinalização, eles oficializaram junto ao órgão executivo de trânsito, através de um ofício, um pedido de dilatação do prazo, e aí foi concedido essa dilatação, mas o cronograma estabelecido, ele tem uma condição. A empresa é obrigada a desenvolver o trabalho de gerenciamento das vagas, uso e ocupação do solo, que é de competência do município, segundo o CTB, e essa condição é o que dá condição ao município de ter a oferta de vagas para o cidadão. Então, você vai ter aí, dentro desse princípio, você vai ter a democratização do espaço público. O mesmo espaço, ao decorrer de um dia, ser ofertado para diversas pessoas que têm necessidade de estacionar, e não somente alguns que estacionam o carro lá pela manhã, só tiram à noite. Isso chama democratização do espaço público. E o outro princípio é a rotatividade de vagas, ou seja, pessoas chegam, têm necessidade de estacionar à frente de um ponto comercial para aquecimento e fortalecimento da base comercial, e chega lá e não tem vaga, então fica rodando, procurando vaga e não encontra. Então, esse é o que leva o interesse da SMTT, tá inserido nesse processo. Estaremos cobrando aí durante essa semana aí mais agilidade da empresa, porque ela pode ser autuada, ela vai ser
breve notificada, porque eu estarei despachando no decorrer do dia de hoje com o superintendente, vou exigir a notificação da empresa pelo não cumprimento do prazo estabelecido em lei, né? Quando ele ganhou no certame. Então, eles pediram dilatação e foi concedido, só que eles estão infringindo o que foi implícito no processo licitatório, e eu estarei cobrando do superintendente uma notificação da empresa ainda hoje por não cumprimento do prazo. Agora, Jansen, uma das reclamações dos usuários, né, é com relação ao preço, né? O pessoal reclama muito sobre a questão do valor de veículo 4 rodas e veículo de 2 rodas. Como é que foi analisado esse parâmetro de preço? Isso foi uma condição estabelecida no princípio da organização do certame, do processo licitatório. Foi feito uma pesquisa de campo, uma condição de mercado, e foi feito pela Procuradoria do município, não foi feita pela SMTT. O que a SMTT necessita? Necessita de ter vagas para o cidadão poder estacionar seu veículo no dia a dia e poder satisfazer suas necessidades. É o que a SMTT interessa. No processo licitatório de zona aberta à sociedade, nós interessamos em ter o ordenamento do trânsito. O ordenamento do trânsito é a contratação de uma empresa para desenvolver essa atividade. Com relação ao valor de tarifa, isso é condição de mercado, porque se eu coloco o valor, digamos, eu teria a possibilidade de colocar um valor muito baixo, nenhuma empresa viria abrumado, porque o custo é muito elevado. O custo de uma placa de sinalização chega a R$600. O custo de um tubo, porque se você falar uma placa, a placa não fica suspensa, ela tem que ter um tubo, ela tem que ter uma escavação, ela tem que ter um nivelamento, ela tem que ser colocada por um profissional que entenda, não é de qualquer forma que se coloca. Tá aí o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que fiscaliza todo tipo de obra de engenharia, e isso, sinalização, é uma vertente de engenharia. Tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter uma empresa responsável, tem que ter um técnico responsável. É muita gente responsabilizando pela colocação de uma placa. Então, o custo é muito alto, a sinalização tem um custo muito alto, né? E aí o que acontece? O nosso objetivo é prover uma cidade sinalizada, muito bem sinalizada, para entendimento. Se a gente sinaliza lá e o cidadão já a bel prazer já infringe, imagine se não tiver sinalização, como é que fica, não é? Mas aí a gente vai estar cobrando isso do superintendente, da procuradoria, junto à empresa, porque o que o município necessita é um trânsito sinalizado, vagas onde você quer e necessite para estacionar o veículo. A gente vai estar cobrando ao longo do dia alguma ação com relação a uma notificação da empresa com relação a não ter iniciado as atividades no dia de ontem, sendo que o cronograma da licitação era para ser feito, vai estar cobrando da empresa, e a empresa vai ter que estar prestando a justificativa, e a gente fica devendo a resposta a esse seu questionamento. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Agora 1h33, nós vamos aguardar a resposta aí da SMTT com relação aí ao estacionamento rotativo, né? A empresa ganhou e ainda não deu início aí às cobranças e ao funcionamento. Gente, um abraço a todos vocês, boa tarde de quarta-feira, tá vindo aí o nosso querido Lucas Guarnielli, trazendo aquela programação maravilhosa da tarde, e eu retorno amanhã, viu? É isso mesmo, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição em novo formato, agora será na apresentação do Luiz Brito e também aí do Emanuel Fernandes, eu, Luciano Santos, né? É o trio Parada Dura que vai estar contigo aqui a partir de amanhã ao meio-dia com muita informação. Tchau, tchau, um abraço. Fiquem agora com Lucas Guarnielli. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.